A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, você está no canal da Igreja Batista Vale de Bênção, Ministério Pastor Darkson Lira, e esse é o nosso quadro semanal da Escola Bíblica, onde nós estamos trabalhando a cada semana as lições bíblicas. Seja bem-vindo, você é nosso convidado para estar nos assistindo, acompanhando, compartilhando, divulgando, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esse instrumento tão importante que nós consideramos por meio da palavra de Deus nas lições bíblicas. Hoje nós vamos entrar na lição de número 2, lição de número 3, já estamos na lição de número 3, onde nós vamos estar trabalhando sobre a inerrância da Bíblia. Vamos abordar que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém nenhum tipo de erro. Estamos aguardando só mais um minutinho que o nosso querido amigo professor Valdemir Pires vai já participar conosco, mas enquanto meu amigo Valdemir chega, a gente vai aqui trabalhando aqui, convidando você a pegar a sua revista ou a sua Bíblia para estarmos aí já dando início aqui à nossa lição pelo texto áureo. Então vamos pegar aí o texto áureo que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 18. Pronto, meu amigo Valdemir já chegou. Vamos já convidar ele aqui para estar conosco aqui. Seja bem-vindo, meu amigo Valdemir. A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo em paz? Paz do Senhor, professor Rômulo. Tudo bem, graças a Deus. Paz do Senhor para todos que nos assistem. Houve um probleminha aqui, mas... Pronto, maravilha. Então estamos aí, né? Vamos então começar nossa lição pelo texto áureo. Mateus capítulo 5, versículo 18. Está escrito assim na palavra de Deus. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido, realizado. Olha só, verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Aqui na nossa introdução, infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras, indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Mateus 5, 17, 18, João 10, 35. Nessa lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Primeiro ponto, o que é a inerrância bíblica? O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Salmo 19, 7, João 10, 35. Nós vemos aí, meu querido Valdemir, que nós defendemos que a Bíblia, exatamente por ser palavra de Deus, ela é infalível e inerrante. Ela não contém erros. Pelo contrário, tudo aquilo que ela ensina é correto e é verdadeiro.
tanto no sentido da sua doutrina, dos seus ensinos espirituais para a nossa salvação, como também aquilo que ela nos comunica, como um texto histórico, com as suas informações científicas. Até já falamos em aulas passadas que a Bíblia tem informações históricas, mas ela não é um livro de história. Que a Bíblia, sim, tem informações sobre a ciência, mas ela não é um livro de ciência. E que tudo que ela diz, tudo que ela ensina, tudo que ela transmite é correto, é verdadeiro. E que nós, como povo de Deus, podemos e devemos confiar no seu valor. Diga aí, meu querido Valdemir. A Bíblia ela sempre foi atacada no que diz respeito tanto à sua autoridade quanto à sua inerrância, né? No percorrer da história, sempre houve alguém que questionou, seja a inerrância, seja a infalibilidade das Sagradas Escrituras. E alguns têm afirmado que a Bíblia somente é infalível quanto à sua mensagem salvífica, né? E não consideram como isenta de erros em outras questões, certo? Há aqueles eruditos que creem que a Bíblia ela pode ser infalível no cumprimento do propósito de Deus, sem ter de ser livre de erros, né? Eles repousam naquela premissa do teólogo neo-ortodoxo Karl Barth, né? A premissa de Karl Barth é que, ainda que o livro seja divino, a Bíblia deve conter erros, né? É claro que aqui o Barth não vai descartar a Bíblia como palavra de Deus. O que ele vai é trazer um pensamento de que ela pode conter erros, tá certo? Então, aqui nós estamos afirmando totalmente contrário a essas posições liberais ou neoliberais quanto a essa questão da inerrância das escrituras. E é interessante que essa controvérsia existente no meio neo-ortodoxo requereu da ortodoxia cristã uma reação, né? E aí, por volta de 1978, na cidade de Chicago, foi realizado um concílio, professor Romulo, o Concílio Internacional da Inerrância Bíblica. E, ao término do evento, quase 300 eruditos publicaram a declaração, a que ficou conhecida como a Declaração de Chicago, ratificando a autoridade suprema das Escrituras entre seus 19 artigos, né? Dentro dos 19 artigos, nós separamos aqui um trecho que diz o seguinte: a Escritura, na sua inteireza, é inerrante e está livre de toda falsidade, fraude ou logro. Negamos que a infalibilidade e a inerrância da Bíblia se limitam aos temas espirituais, religiosos ou redentores, excluindo-se as asseverações nos campos da história e das ciências. Então, o Manifesto de Chicago esclarece que, embora escrita por homens, a Bíblia é divinamente inspirada. Perfeito. E exatamente por esse valor da inspiração bíblica que nós continuamos defendendo a sua inerrância, que ela não contém nenhum tipo de erro. E aí, geralmente, eu gosto de dar esse exemplo, porque como eu também trabalho em sala de aula, na educação básica, é muito comum, às vezes, o aluno, mas ele pergunta assim, mas peraí, na Bíblia cita-se o morcego como ave. E na disciplina de ciências, o aluno aprende que o morcego é um mamífero. E aí ele pergunta, quem está certo? A Bíblia ou a ciência? E eu digo, os dois estão certos, porque cada um deles se utiliza de categorias diferentes na sua classificação. Quando a Bíblia faz a classificação dos animais, a Bíblia usa uma categoria muito simples. Voou é ave, nadou é peixe e andou é um animal terrestre. Enquanto que a ciência moderna, a partir ali de Darwin e outros, começaram a fazer classificações diferentes, usando, por exemplo, a classificação dos mamíferos.
Então, alguém dizer assim, mas a Bíblia tem erro, porque a Bíblia coloca o morcego, por exemplo, como uma ave, o morcego é um mamífero. Não, isso não é um erro. A Bíblia está simplesmente fazendo uma descrição, usando uma categoria bem mais simples, que usa essa relação. Voou é uma ave. Então, isso não pode ser colocado como erro bíblico. Pelo contrário, isso é demonstrado para nós que ela apresenta a partir daquilo que está diante dela, do seu fenômeno, como nós até já explicamos isso em aulas anteriores, como, por exemplo, a descrição do fenômeno sobre o sol parou, e que até hoje a gente usa essa expressão, o nascer do sol, o se pôr do sol, o sol está mais frio. Então, essas descrições estão na Bíblia e isso não é erro de modo algum. Diga aí, meu querido Valdemir. Interessante sua fala, porque me corrija se eu estiver errado. A Bíblia, ela fala de verdades científicas, porém, ela não é um livro de ciência. Então, não necessariamente ela vai estar preocupada em ser exatamente científica dentro dos postulados científicos, né? Todo esse linguajar que se usa dos autores da Bíblia, a gente temos que compreender eles dentro do seu contexto. Ora, como é que ele teria que usar um termo que se coadunasse com a visão científica dos dias de hoje, tendo em vista o grande espaço de tempo e a evolução da ciência, inclusive na questão do uso de termos? Então, um ponto específico na hora que nós estivermos estudando a Bíblia é conhecer a Bíblia a partir também do contexto de cada autor, porque ele vai usar expressões do seu cotidiano, né? E o fato dele não usar uma expressão que, de um certo modo, às vezes não seja idêntica à que é usada hoje, isso não quer dizer, em momento algum, que seja uma contradição. Perfeitamente. Maravilha. Vamos caminhando aqui para o tópicozinho de número 2 aqui da nossa revista. O Espírito Santo preservou as Escrituras, os manuscritos autógrafos. Olha só, os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Filemão 19, Romanos 16, 22. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 21. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. João 14, 17, 16, 13 e 14. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. João 5, 39 e Gálatas 3, do 8 ao 22. Então, professor Valdemir, nós entendemos que a inerrância está exatamente no texto original, que nós chamamos de autógrafo, e que nós defendemos também pela abundância, pela grande quantidade de manuscritos, que as cópias que nós temos, nós somos sabedores que nós não temos mais o texto original, até porque os textos são bastante antigos, não tinha condições de preservar o texto original, mas que as cópias também mantêm-se fiéis, fidedignas a esses textos originais. E que tudo isso não é um mérito humano, mas foi algo preservado pelo próprio Deus. O Espírito Santo, que é Deus, garantiu que tanto os escritores originais, a inspiração bíblica, já tratamos sobre isso, como também os manuscritos, as cópias fossem preservadas de uma forma para que a mensagem central da Bíblia não fosse corrompida, adulterada, não se transformasse em algo que não servisse, mas que, pelo contrário, que essa mensagem permanecesse fiel à mensagem de Deus comunicada para os primeiros escritores. Diga aí, meu querido Valdemir. E nesse ponto é interessante porque nós vamos lidar com algumas palavras interessantes. Autógrafos, que você já mencionou, que se trata de
dos manuscritos originais escritos pelos próprios autores. Nós vamos lidar com o termo apócrifos, que são as cópias dos manuscritos originais. E aí você já vai tendo uma dinâmica aí, né? E as cópias dos manuscritos originais são chamadas de apócrifos, né? Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Então, tem muita cópia, professor. Muita cópia em abundância aí para você comparar cópia com cópia, né? E também temos os livros apócrifos e pseudepígrafos, né? Então, esse ponto 2, ele vai trazer esses termos que para alguém pode soar um tanto desconhecido, mas muito necessário para nós compreendermos como se dá toda essa dinâmica, desde o original escrito pelo autor até chegarmos a nossas traduções. Uma tradução, professor Romulo, pode conter um erro? Pode, uma tradução é possível que às vezes ela contenha algum erro, mas quando a gente fala de erro, não é um erro que vá, por exemplo, comprometer o seu ensino, mas pode ter uma palavra que não se encaixou melhor, que não se acomodou de forma adequada. Por isso que a gente tem tantas versões diferentes, algumas mais dinâmicas, outras mais tradicionais, e por isso que nós, como estudantes da Bíblia, a gente sempre procura ter versões bíblicas diferentes para fazer essa comparação, até porque todo idioma é dinâmico. Todo idioma, sem exceção, se você pegar o nosso próprio português ele passa, como qualquer outro idioma, por esse dinamismo. Palavras vão entrando no vocabulário, na gramática, palavras vão deixando de ser utilizadas. Então, por isso que às vezes as cópias bíblicas elas podem passar também por esse dinamismo. Mesmo que tenha essa dinâmica, essa mudança, essa atualização, essa acomodação, a mensagem central das Escrituras tem sido preservada, graças a Deus por isso. Mas nós defendemos que a infalibilidade e a inerrância não estão nas cópias, estão nos documentos originais, nos autógrafos. Mas complete, professor Valdemir. Perfeito. Essa minha pergunta foi para dizer que a teologia, para você ver como é importante a teologia, existe um campo da teologia chamado de crítica textual. E é justamente isso que ela vai fazer. Ela vai comparar cópia com cópia e vai detectar semelhantes erros, semelhantes equívocos de tradução, como você bem colocou, um termo que foi escrito em hebraico. Às vezes nós não conseguimos, da língua portuguesa, um termo que carregue todo o sentimento, todo o significado daquele termo, e aí você tem que adaptar, e às vezes isso acaba perdendo uma certa essência na hora da tradução. Mas o que eu quero dizer aqui é que esses erros, eles em nada, como você já bem mencionou, ferem a doutrina salvífica de Cristo. Em outras palavras, por mais que existam, eles não vão comprometer o todo da mensagem salvífica, que é o centro, que é o tema das Escrituras. Certo? Então, aqui e acolá a gente vê alguém que não conhece essa dinâmica da teologia, de como os cristãos tratam as Escrituras e ficam apontando a Bíblia como Bíblia contendo erros, né? Então, é muito importante a gente saber como o negócio acontece, para que a gente não venha, de um certo modo, defender de maneira apaixonante, mas, ao mesmo tempo, defender de maneira concisa, né? De uma maneira clara e colocando os pingos nos is, né? Perfeito. E ainda dentro do que você estava falando, professor Valdemir, quero só enfatizar que existe os chamados textos, livros apócrifos, que são um grupo de livros que não são considerados inspirados, não são considerados como palavra de Deus. E aí, por exemplo, você pega uma Bíblia católica, você vê lá o livro de Judite, Macabeus, Baruque. Nós consideramos esses livros como apócrifos, porque eles não são canônicos, eles não são inspirados, eles foram acrescentados posteriormente na Bíblia católica,
nós, protestantes, utilizamos o Antigo Testamento, o cânon dos judeus, e do jeito que os judeus tinham lá sua coleção, seu conjunto de livros, nós permanecemos com os mesmos, 39, e esses apócrifos que estão na Bíblia católica, nós assim os classificamos porque os chamamos como não inspirados. E tem também o termo que você utilizou, os chamados pseudoepígrafes, ou pseudo é falso, né? Aqueles que usam um falso nome, que também não estão na nossa Bíblia. Então, escreveram lá o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Apocalipse de Pedro, e aí a lista é muito grande, mas só para citar. Foram livros que foram escritos, mas que a própria igreja observou que a autoria não pertencia àquela pessoa que colocaram o nome. Então, imagina assim, eu pego aí um texto, escrevo, mas eu sei que se eu botar meu nome Rômulo, ninguém vai ter interesse de ler. E aí eu pego e boto o nome de alguém importante. Bote aí, Apocalipse de Paulo. Só que não foi Paulo que escreveu. Então esse é um pseudo, é um falso escrito. Então a igreja teve toda essa preocupação. Então interessante esse ponto, porque ele vai observar que existem os textos inspirados, a gente chama de autógrafo, existem as cópias, que são os apócrifos, os manuscritos, aquelas várias cópias que foram chegando até nós, e aí você explicou muito bem o trabalho aí da crítica textual, de fazer a comparação para a gente até ver quais são as melhores cópias. Temos os apócrifos, que são aqueles que não são inspirados e que não estão na nossa Bíblia, e temos os pseudoepígrafes, que também não estão na nossa Bíblia, também não são considerados inspirados, porque foram dado nomes a eles, mas que não foram escritos por aquele de quem é direito. Então é importante esses termos técnicos, né? É uma linguagem técnica. Diga aí, meu querido Valdemir. Lembrando que, dentre esses livros apócrifos, por exemplo, alguém pode perguntar, mas, Rômulo, Valdemir, esses livros não servem para nada? Bem, eu vou falar pelo 1º e 2º Macabeus, que são livros que não são inspirados, porém podem ser usados no estudo para a questão histórica, para o fundo histórico, né? Apesar de não ser inspirado, o livro fala acerca de uma família, né, de um clã, de uma tribo, dos Macabeus, muito importante dentro do contexto da história, certo? Desde o período interbíblico até os primeiros anos que antecedem a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus Cristo, menino Cristo. Então, nem tudo é descartável, desde que você entenda que, de fato, esses livros eles não são inspirados. Então, se eles não são inspirados, professor Romulo, eu não posso gerar doutrina a partir deles. Eles não têm, em termos doutrinários, nada para me ensinar. Pode ter ali um evento histórico, um ponto histórico, uma datação, um estudo acerca de algum personagem que seja importante você analisar, mas nada que venha servir de regra de fé e prática para a nossa vida. Perfeito. Aqui vale a gente até citar o texto bíblico, né? Examinar tudo e retende o que é bom. Do jeito que a nossa revista é uma boa revista, mas não é palavra de Deus. A revista pode ter erro, a revista pode cometer alguma falha. O que não tem falha, o que não tem erro é a Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer livro apócrifo, pseudoepígrafe, livro de teologia, revista da escola bíblica, pode ter erro. Somente a Bíblia é que é a nossa única regra de fé e prática, que serve de padrão, de modelo normativo para toda a igreja em todas as épocas. Muito bom a gente ressaltar isso, meu amigo Valdemir. Vamos aqui para o tópicozinho de número 3. Vamos prosseguir aqui, ó. A verdade nas escrituras. A Bíblia é a verdade plena, total, absoluta. O termo verdade do hebraico, olha aí, Valdemir, remet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego, aletheia, tem o sentido de real e fidedigno. Nas escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus.
A Bíblia ensina que Deus é a verdade, João 4:6, Romanos 3:4. E a sua palavra também é a verdade, João 17:17. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta, Hebreus 6:18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir, Tito 1:2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade, Mateus 5:17-18, e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana, Mateus 15, do 3 ao 6. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Aqui, professor Valdemir, nós confirmamos, através dessa abundância de textos bíblicos, que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é e apresenta para nós aquilo que Deus deseja realmente de nós. Há essa confirmação da própria Bíblia sobre a sua autoridade, sobre aquilo que nós devemos seguir da própria palavra de Deus, e que nós, como defensores de Deus, devemos também defender assim a palavra de Deus. Diga aí, meu querido Valdemir. E é interessante fazer aqui uma observação, professor Holmes, que a Bíblia, ela nos revela a completude da mensagem divina para o ser humano, certo? Logo, nós não temos necessidade alguma de novas revelações para a nossa salvação e crescimento espiritual. Nada pode, de um certo modo, completar ou ratificar a mensagem, porque ela já está completa. A revelação na sua completude já já nos foi entregue, certo? Então, como conciliar, já que a mensagem já está entregue na sua completude, às vezes a gente ouve pessoas perguntar isso. No que diz respeito aos dons espirituais, por exemplo, lá existe o dom de profecia, né? Que o que acontece, de fato, é uma revelação de algo que está em oculto, só que o dom de profecia, ele não pode ser, de maneira alguma, usado para gerar nova doutrina, até porque não é essa a finalidade do dom. É totalmente outra, certo? Então, por mais santo que seja, por mais iluminado que seja o vaso, né, ele não tem o direito nem a legitimidade de trazer outra revelação que venha se adequar ou completar aquilo que já foi entregue na sua completude pelo próprio Deus. E aí a gente defende, além da infalibilidade, da inerrância, a suficiência da Escritura. Ou seja, não há necessidade de nós acrescentarmos mais nada, uma nova revelação, muito bem colocado e apresentado aí por você, meu amigo Valdemir. E aí outra coisa interessante, aproveitar aqui e fazer uma citação de um grande teólogo aí do século XVIII, John Wesley. Aproveitar e mandar um abraço aí para o nosso amigo Marlon Marx, né, que é um ferrenho seguidor aí do John Wesley. Wesley vai dizer o seguinte: se houver um único erro na Bíblia, então pode haver outros 1000. E aí se alguém disser assim, isso aqui está errado na Bíblia, pois é. E o que mais que está errado? E quem é você para dizer que há um ou mais erros na Bíblia? Se houver somente um erro, então pode haver uma infinidade de outros erros. Por isso que nós defendemos que não há erro na Escritura, tanto naquilo que ela ensina, como naquilo que ela defende, no projeto maravilhoso de salvação que ela apresenta para nós, nas suas informações históricas, no seu estilo moral, comportamental de vida e nas suas informações também científicas. Como nós dizemos, ela fala de ciência, mas ela não é um livro de ciência. Ela fala de história, mas ela não é um livro de história. Ela fala de Deus, porque é o próprio Deus falando de si mesmo por meio da sua palavra. E é isso que nós defendemos de forma maravilhosa. Professor Valdemir, podemos ir aqui para nossas conclusões finais. Lição muito boa, viu? Muito boa, maravilhosa, importante. Olha só, conclusão.
Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade, parece um trava-língua, né? Para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante, infalível, com plena autoridade em tudo aquilo que diz. Então é isso que nós defendemos, é isso que nós acreditamos. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada e autoridade última e final para tudo aquilo que nós defendemos. Diga aí, meu querido Valdemir. Só para fechar, deixar bem claro que a Bíblia, como nossa única regra de fé e prática, é aquela também que molda os nossos costumes, a nossa vivência. Então, ela é usada tanto para a base da ética cristã, como também para a moral cristã, né? Então, todo o nosso ser, todo o nosso comportamento, toda a nossa maneira de viver, todo o nosso estilo de vida, ela tem que ter por base as Sagradas Escrituras, porque são dela que emanam os princípios, os valores caros ao cristianismo e que, de um certo modo, são oriundos do próprio Deus para os seus servos e servas. Maravilha, perfeito. Então, desde já queremos agradecer aí a todos que nos acompanham, que nos assistem. Se você não é inscrito ainda em nosso canal, se inscreva, compartilhe esse link para que outras pessoas também possam ser alcançados aí por esse instrumento poderoso da palavra de Deus. Professor Valdemir, faça suas considerações finais, por gentileza. Só agradecer a Deus mais uma vez por esse momento que ele nos proporciona e podemos aqui comentar um pouco acerca da sua palavra. Agradecer você pelo convite mais uma vez e desejar aí uma feliz restante de semana para todos que fazem parte aí da Igreja Batista Vale de Bênção, Ministério da Ação Livre. Amém. Então, que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.